dia a dia do agroconsultor de hoje, a gente vai visitar algumas lavouras, eu, a Cris aqui, lavouras em estádios iniciais ali da cultura da soja, cultura verão desse ano. Então vem junto e já aproveita aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha aí com quem é do agronegócio, quem quer se tornar uma referência no nosso setor e bora lá! Então, pessoal, nós vamos dar uma olhada numa área aqui que essa é uma das primeiras do município aqui, não necessariamente as primeiras, mas os primeiros plantios ali naquela primeira semana. Até tem lavouras já mais adiantadas do que essa daqui, né? Nós estamos agora bem no início de outubro e aqui nós estamos em V1. Tem lavouras aí no município já em V2, indo para V3 já. Mas essa é uma das primeiras áreas que nós vamos ver. Lembrando, sempre treina na mão para avaliar aí stand nesse período inicial. Então o que nós vamos avaliar aqui, né? Primeiro, stand de praxe, começar a avaliar plantas daninhas para ver o que é necessário, né? E as oportunidades também comerciais nisso daí, né? Para estar avaliando. E nós vamos avaliar também início aí da fixação biológica em alguns casos. Aqui ainda é muito novinha para a gente avaliar com precisão, mas tem algumas coisas importantes para a gente estar falando hoje. Então bora lá. Então no soja, pessoal, vocês podem usar uma trena aqui, eu recomendo uma trena de latão normal, simples, igual essa aqui de 5 metros, ou até de 3 metros, mas o interessante é você ter uma de 5 metros. Por quê? Porque no soja você não tem necessidade de nem sempre avaliar 5 metros, não tem essa precisão, essa necessidade dessa precisão tão grande. Por quê? Por conta da população maior que tem no soja. Nós temos aí 250, 300 plantas finais, 300 mil plantas finais por hectare. Diferente de uma lavoura de milho, que você precisa dos 5 metros cheios e ainda medir dos dois lados aí para você ter uma base de dados maior. Por quê? Porque a população é menor, 60, 70 mil sementes. Então você precisa ter aí, não precisa ter na soja 5 metros. Mas a gente vai avaliar aqui 5 metros, fazer uma contagem simples, tá? Trena esticada, então vamos contar aqui, ó. Não está bem esticada nesse caso. Mas vamos contar aqui, ó. Uns 15, 16, 17, 19. (43) plantas finais nesse metro aqui. O ideal é você fazer pelo menos umas 3, 4 contagens, né? Quanto mais melhor, mas a gente vai fazer aqui umas 3 contagens, a gente já vai ter uma média boa, tá? Então 43 nessa primeira contagem. E lembrando, né, pessoal, isso de forma aleatória. Pode fazer isso de forma aleatória. 43 plantas ali em 5 metros. Vamos ver aqui nessa linha aqui, ó, que essa parece que tá bonitona. Não, brincadeira, não façam isso, tá? (54), olha só a diferença. Talvez naquela linha teve algum problema, uma compactação maior, nós pegamos talvez uma medida que passou o pulverizador. Então 43, aqui deu 54, Cris. 53? 52? 54. Então 43, 54. Agora vamos ver mais uma medida aí bem aleatória. Tô indo rápido. Vamos ver aqui, ó. Mais ou menos, mas tá bom.
51. Então nós temos 54, 51 e 43, é isso? Então 54 mais 51 mais 43 divididos por 15 metros, né? Nós tivemos 5 mais 5 mais 5 divididos por 15 metros. Então nós temos uma média aqui de pouco menos de 10 plantas finais por metro linear. O que nós precisamos saber agora? Forma simples, matemática básica, você não vai usar cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica que tu estudou na faculdade, você vai fazer simples. Você vai pegar e ver e analisar quantos metros lineares tem num hectare nessa lavoura. Para isso, você precisa saber o distanciamento entre linhas da plantadeira. Nesse produtor aqui, o que é comum, né, a nível Brasil? Ou é 45 centímetros de espaçamento entre linhas, na maioria dos casos, ou 50 centímetros de espaçamento entre linhas. Esse é o padrão na maioria das regiões do Brasil hoje, tá? E aí aqui 45. O que você vai ter que saber? 10 mil metros quadrados no hectare dividido por 0,45 metros, você vai ter um metro linear do hectare. Que no caso, né, a gente já tem na cabeça 22.222,222 metros lineares. Então 9,86 sementes por metro linear. Consegue pegar aqui, Cris? Vezes 22222.22 dá 219 mil plantas finais por hectare nesse material, que era o que a gente esperava, tá? Foi largado aqui em torno de 10,5 sementes por metro, o vigor aqui 93, 95% de vigor, germinação 96, 97 desse lote de sementes, que é uma cultivar aqui mais de abertura de plantio. O solo não estava frio, estava bom, então era esperado, a gente está vendo que está bom. Quer fazer um passo a mais? Faça uma análise de coeficiente de variação, tá? Nós temos uma aula dentro da comunidade Acelerago sobre o coeficiente de variação e avaliação de qualidade do plantio. Dá uma olhada lá porque você vai entender como avaliar a qualidade dessa deposição de sementes. Qual que é a moral da história? Você ter o mais espaçado possível, nem com falhas, nem com duplas no plantio. Então no caso aqui, ó, você vai ver lá que tem duas formas. Vou adiantar um pouco para você aqui. Você vai ver que tem duas formas de avaliar esse coeficiente de variação. Ou você faz distância absoluta ou distância contínua. Tem lá uma planilha para você montar na tua consultoria ou na tua revenda, na tua cooperativa ou na multinacional que você trabalha, com a tua marca pessoal, você vai ter lá essa planilha de modelo para você montar a sua, para fazer avaliação de qualidade de plantio e coeficiente de variação. Então aproveita lá. Se você ainda não é um Acelerago, né, manda mensagem aqui, manda lá no meu direct no Instagram, que alguém na minha equipe vai estar te ajudando para você também se tornar um Acelerago. Uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que ver é essa contagem. Eu não recomendo que vocês contem plantas menos vigorosas. Por exemplo, essa daqui, ó, tá vendo? Aproxima aí, Cris, fazendo favor, dá uma focada nela. Consegue focar aí? Ó, essa planta, ó, pode ver, ela não tem um vigor tão alto. Essa daqui também, ó, eu não conto essas plantas. Por mais que ela esteja ali, eu acabo não contando. Porque semente que demora demais para germinar, ou por problemas de plantio, ou principalmente de vigor, é um problema, tá? A gente nunca vai ter uma expressão de potencial produtivo nela, e sim na planta do lado, que acaba sendo uma planta mais dominante. Isso é um problema de vários sentidos, né? A gente tem dados aí que a cada... Deixa eu ver se eu lembro, né? Nós temos até um vídeo no YouTube sobre isso aí, dá uma olhada ali, dá uma procurada sobre sementes, tá? Na parte técnica e na parte comercial. Uma das coisas que eu recomendo para você que trabalha com semente na hora de vender a semente, e se você vende sementes mais vigorosas, é você usar esse vigor a seu favor. Então a cada 2 pontos de vigor, se não me engano esse é o dado, tá? Dá uma olhada, é um dado científico, não é eu que estou falando, não é o Juliano Redivo que está falando, tá? Não é Acelerago que está falando para você, é um dado científico. A cada 2 pontos de vigor, você ganha meio saco por hectare de soja de produtividade. Tem base nisso aí? Então você aí que está vendendo semente com 90%, 95%, 97% de vigor, desculpinha tu não conseguir vender uma semente boa dessa, né? Ah, porque minha semente é mais cara. Ah, para de chorar, foca no resultado que isso vai entregar para o produtor rural. Dá uma olhada nesse vídeo sobre semente, vai te ajudar bastante aí também.
Pessoal, aqui ainda é muito cedo para a gente avaliar nodulação ou algo do tipo, mas algumas coisas que eu posso já estar falando para vocês são as seguintes. O que a gente sabe nessa lavoura? Aqui foi feito o Bradysóbium azospirillum, uma co-inoculação padrão, tá? Foi feito o Trichoderma harsanum, Asperellum e também Bacillus amyloliquefaciens aqui, tá? Um nematicida biológico aí também, além do tratamento de sementes, além de uma boa semente que é de praxe, aí, de ter bons lotes para estar produzindo bem. Então o potencial dessa lavoura está lá em cima. O que nós precisamos complementar aqui nessa lavoura? Sem dúvidas, né, pensando em fixação biológica de nitrogênio. Cobalto, molibdênio e níquel. Cada um desses nutrientes, sejam micronutrientes ou nutrientes benéficos, a gente vai ter, no caso do níquel, né, benéfico, a gente vai ter suas funções. Esquece função de nutriente, tá? Eu sei que é importante em alguns casos você entender a função e claro que é sempre melhor saber do que não saber. Mas eu não vou ficar me atendo aqui à função de cada um nutriente. Comercialmente, tecnicamente e muito mais importante, comercialmente falando, para atender com qualidade o produtor rural, você precisa saber o quanto de cada um desses nutrientes, micronutrientes ou benéficos, você precisa. Você não precisa saber a função deles. Você precisa saber o quanto precisa e quando colocar, onde colocar. Então você pode colocar ou no inoculador lá de suco, no momento do plantio, e claro, né, complementar isso via foliar ao longo do ciclo, né, em Nicomo, níquel, cobalto, molibdênio. Porque o molibdênio é um micronutriente, o cobalto vai ser o níquel vão ser nutrientes benéficos, tanto aí principalmente para o Bradysóbium. Ok, show de bola, mas isso não vai fazer diferença no potencial produtivo do produtor rural. Você precisa saber o quanto colocar, a qualidade, né, desse micronutriente em relação à qualidade do produto mesmo, né, o que vai dentro de inertes, e quando colocar em cada situação, em relação ao teu potencial produtivo esperado. Comercialmente, foca nisso, não foca em funçãozinha. O produtor rural não quer saber de função do cobalto, molibdênio, níquel dentro da planta, não, esquece. Se tu começar a falar isso aí, ele vai te virar a cara, tá? Então, toma cuidado para não cometer esses erros, tá? E eu falo isso com propriedade porque eu era essa pessoa que ficava focando em muito detalhe e na prática, no dia a dia, isso o produtor rural não gosta. Ele quer resolução, ele quer objetividade, ele quer praticidade na transmissão da tua informação. Isso é o mais importante. Então aqui, ó, você começa a perceber os primeiros nódulos bem pequenos, mas nós estamos com uma planta em V1, ou seja, com o primeiro folha unifoliolada ali aberta, né, as duas folhas unifolioladas. Cotilédone, sadio, isso que nós precisamos, isso significa uma semente saudável, com bom tratamento de sementes, químicos e biológicos, e o início na nodulação começando a aparecer aqui. Não é difícil a gente avaliar aqui, né? Porque, quantos nódulos na raiz principal a gente precisa ter em tal estádio? Esse não é o momento, está muito cedo ainda para perceber. O que a gente precisa entender é que dá para se programar já, se o produtor não se programou, com uma boa suplementação com níquel, cobalto, molibdênio ao longo do ciclo, para manter esse nódulo viável por mais tempo. Tá? Isso na parte técnica, mas na parte comercial você pode aproveitar isso caso o produtor rural não tenha visto essa oportunidade para estar colhendo mais, para estar mantendo esse nódulo viável por mais tempo. Outra coisa importante, pessoal, eu acabei olhando aqui, não falei, mas eu observei aqui planta daninha, aqui foi usado um pré-emergente, tá? Que foi usado aqui nessa área específica um clomazone, tá? Tem vários pré-emergentes no mercado e a aplicação aqui foi no plante-aplique, ou seja, foi plantado primeiro, aberto o sulco, deixado exposto o local onde deve agir os pré-emergentes e foi feito aí um clomazone, mas pode ser, tem vários outros pré-emergentes, tá? Via de regra, nesse timing do plante-aplique, ele acaba sendo um time mais interessante para pré-emergente. Então olha com carinho, eu sei que é difícil no operacional para o produtor rural fazer, e a diferença entre você ser um bom agrônomo e um ruim, se você tem, comparando dois que tem a parte técnica boa, é você
ter uma boa comunicação no pós-venda. Os dois recomendaram de forma certa, mas se os dois não entendem, um deles não entende como comunicar, como colocar esse produto da melhor forma, fazer o produtor rural entender a importância de cada operação, de cada detalhe, um agrônomo vai ter sucesso, o outro não nas suas recomendações. Por quê? Por uma simples questão de comunicação, de transmissão da informação. Então dá uma atenção nisso. Dentro da comunidade Aceleragro, nós podemos estar te ajudando. Nós temos também um programa de mentoria, a Mentoria Autoridade Agro, que vai te ajudar bastante. Então, se você tiver interesse, manda. No caso da Mentoria Autoridade Agro, pessoal, nós não temos vagas direto, tá? Isso abre 2 vezes por ano, turmas da Mentoria Autoridade Agro. Mas caso você tenha interesse, entra em contato comigo lá no direct do Instagram ou aqui nos comentários desse vídeo. E aí minha equipe vai entrar em contato contigo. Enfim, dá um jeito de se comunicar comigo lá que vai ter a lista de espera para você entrar na nossa mentoria, caso você queira se tornar autoridade no nosso setor e melhorar esse teu posicionamento profissional, as vendas no agronegócio, que são os próximos passos, né, pessoal? Lembra? Conhecimento técnico é o primeiro passo em qualquer situação. Para você ser um agrônomo, um consultor agro aí de referência no nosso setor, uma autoridade. Mas os próximos passos é você trabalhar no teu marketing pessoal, que é o teu posicionamento profissional, e finalmente, só por último, que é detalhe, tá? Detalhe, 10% de tudo é você trabalhar nas tuas técnicas de vendas e prospecção de clientes, geração de demanda e finalmente nas vendas. Fica ligado nisso que isso é muito importante. Como eu falei, pessoal, não adianta pular as fases, tá? Foca nesse passo a passo, conhecimento técnico de base, aquele que não muda ao longo do tempo, é o primeiro passo para você ser uma referência, ser uma autoridade do nosso setor. E quando eu falo conhecimento técnico de base, fica ligado, porque não é saber qual produto está performando mais a cada ano. Isso é a atualização normal que o mercado vai te dar. Existem excelentes pesquisadores do mercado, treinamentos na empresa que você for trabalhar, ou então na consultoria que você tiver, você vai ser convidado para eventos de cada empresa para estar se atualizando. Isso é a atualização anual que você vai acontecer, diária, semanal, mensal, anual, que você vai receber naturalmente do mercado. O comercial está preparado para isso. Agora, a diferença na parte técnica de bons agrônomos é aquele engenheiro agrônomo que entende do conhecimento técnico de base, aquele que não muda ao longo do tempo. Então foca nisso daí. Depois você vai para posicionamento profissional e finalmente, que é um detalhe menos importante do que os anteriores, é as vendas. A venda é quase que uma consequência. É importante saber técnica de venda? Claro que é, mas não foca nisso. Não foca só nisso. Se você focar só nisso, você vai ser um engenheiro agrônomo, um consultor no agronegócio frustrado porque você não vai ter o resultado que um cara às vezes pior do que você profissionalmente, tecnicamente, vai ter e você não vai ter. Cuida disso aí que é bastante importante, esse passo, não pula os passos. Nesse caso, pessoal, aqui ficou 13 sementes finais, aqui nós estamos em outra área, outro cultivar, e eu acredito que ficou um pouco abaixo. Talvez por vigor de semente, talvez por momento do plantio não tão ideal quanto na outra área. Isso acontece, mas essa informação é importante a gente avaliar e passar essa informação para o produtor rural. Por quê? Porque lembra que a caixa produtiva do soja, nós começamos com potencial produtivo altíssimo, pela genética boa, escolha de sementes muito boa. Mas a partir do momento que a gente vai evoluindo na lavoura, nós vamos perdendo essa caixa produtiva por vários motivos. Por condições climáticas não adequadas, pela semente não tão boa, pela adubação não tão boa, o solo não tão bom, o plantio não estava tão adequado, nematóide, enfim, a gente vai perdendo isso aí. Então a gente precisa acompanhar. Por exemplo, o que seria o ideal aqui? Aqui tem 13.1 vezes 22.222.22, ficou 291 final. O ideal era ter no mínimo 300, 320 plantas finais nessa lavoura. Então 320 dividido por 22 daria em torno de 14, 14,5 finais seria o ideal. Por quê? Porque é um soja mais vareta, dá mais soja, mais vagens na haste principal. E essa informação a gente precisa passar para o produtor rural para ajustando a expectativa
ao longo da safra com ele. Não é jogar um balde de água fria, mas é entender que pode ser que nessa área, nesse talhão específico, não seja a média mais alta desse material que ele vai conseguir num caso ideal. Pode ser que sim também, dependendo das condições climáticas. Mas você precisa passar essa informação ao longo da safra para o produtor rural para você manter essa comunicação mais próxima e ter a sensação, passar essa sensação de parceria, de estar do lado dele, de se colocar como dono da fazenda junto com ele. É uma parceria, é isso que faz você ter preferência de compra dos seus serviços, dos seus produtos. Presta atenção nisso, para você ser uma referência, você precisa se colocar como um parceiro da fazenda dele e não como alguém que quer simplesmente empurrar, só olhar ao teu lado. Não, sempre fica em contato com ele, isso faz toda a diferença. Pessoal, esse foi mais um dia a dia do Agroconsultor. Espero que você tenha aproveitado ao máximo, esteja aproveitando ao máximo essa série. É praticamente um curso gratuito aqui de como atender o produtor rural com excelência, como você está olhando, observando a parte técnica e juntando isso com o comercial. Esse é o meu propósito aqui, é transformar o agronegócio, profissionais do agronegócio em referências no nosso setor e aumentar a rentabilidade de toda a cadeia do agronegócio, produtor rural, engenheiro agrônomo, consultores do agronegócio. Tamo junto, é só o começo. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho e tamo junto. Até a próxima.